Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 20. Encontrando o texto, por gentileza, coloque-se em pé. Nós vamos ler em pé esse texto e depois, ainda em pé, nós vamos orar. Filipenses capítulo 3, verso 20. Se houver alguém próximo de você que não possui uma Bíblia, se aproxime para que todos possam fazer a leitura. Os textos serão projetados na tela também para que todos possam acompanhar. Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos todos ler juntos agora. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós alegramos o nosso coração ao ouvirmos este hino que foi entoado, que o Senhor Jesus Cristo breve vem nos buscar. Satisfazemos o nosso coração e a nossa vida ao sabermos que as tribulações e aflições desse mundo são passageiras, porque a nossa real pátria está nos céus. Abençoa-nos, Pai, enquanto estudamos este assunto nesta noite, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir em nossos corações. E havendo entre nós, ó Pai, pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que o Teu Espírito Santo possa usar desta palavra, qual tal espada de dois gumes, a adentrar ao coração e demonstrar a grande necessidade da fé em Cristo. É o que nós rogamos ao Senhor em nome do Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. O que eu tenho aos irmãos nesta noite é um questionamento, é uma pergunta direta. Você é um cidadão do céu? Você é alguém que está andando para a pátria celestial? Você é alguém que aguarda o surgimento do Senhor Jesus Cristo nos ares para nos levar para casa? A sua esperança é esta, uma esperança viva que aguarda apenas a manifestação de Cristo entre as nuvens. Não haverá nenhum sinal, não haverá nada que demonstre que está perto este dia. Os únicos conceitos que temos na palavra de Deus são aquilo que é apresentado nas cartas de Paulo sobre a apostasia e o esfriamento espiritual da fé neste mundo, mas não há sinais exteriores que demonstrem que isso ocorrerá, mas nós podemos ver pela situação da fé neste mundo que estamos muito próximos que isso realmente ocorra. Quando isso ocorrer, qual é a tua esperança? Você é alguém que aguarda ansiosamente a volta de Cristo para que finalmente possamos ir para o lar, ou é alguém que, como 1 João diz, tem temor, porque teme ser envergonhado naquele dia? Você é um cidadão do céu? Você já teve a sua passagem inscrita e entregue de que você estará lá? Você é alguém aos quais Cristo pode dar a real promessa de que há mansões celestiais aguardando pelos salvos? No final de todas as coisas, a única pergunta que restará será essa: aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não verá a vida e não verá o céu. Há no céu uma promessa maravilhosa: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá ali mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então há no céu uma promessa não somente de gozo eterno, mas também do fim de todas as dores e aflições, como Paulo nos diz na carta aos Romanos, que estou plenamente certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então aquilo que passamos nesse mundo é incomparavelmente menor do que aquilo que provaremos no céu com Cristo, e esta é a nossa esperança.
Ao perguntar se você é um cidadão do céu, eu quero biblicamente demonstrar algumas coisas sobre as pessoas que são cidadãos do céu. Ou seja, eu quero observar biblicamente quem são os cidadãos do céu, quem são aqueles que hoje estão lá, quem são aqueles que no arrebatamento estarão lá, quem são aqueles que por toda a eternidade estarão no céu. Então, nada melhor para responder essa pergunta do que nós observarmos a cidadania celestial dessas pessoas e observarmos isso de forma bíblica. Então, a primeira questão que eu quero observar com os irmãos é quem são aqueles que estarão no céu. O que a Bíblia diz sobre as pessoas que irão para o céu? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que não há ninguém no céu, exceto aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro. Todos aqueles que adentrarão os portões celestiais, todos aqueles que conhecerão o céu, foram salvos pelo sangue de Cristo. Todos aqueles que um dia morarão no céu, receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador neste mundo, foram lavados no sangue do bom Salvador da cruz. Notem o que Apocalipse 21, 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E quem são aqueles que estão escritos no livro da vida, a não ser aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro? Então, absolutamente, não há como pularmos esta regra, não há como fazermos alguma exceção ou alguma lei complementar, como temos visto tanto nos nossos dias, que mude essa verdade. Aqueles que estarão no céu, todos eles absolutamente foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Não haverá nenhum falso professo, nenhum fingido, nenhum que escapou desta regra, nenhum que não depositou sua fé no Cordeiro, mas somente aqueles que foram purificados pelo seu sangue. Qual é a regra? Todos aqueles que provaram neste mundo o poder do sangue de Cristo adentrarão no céu. Em segundo lugar, aqueles que foram transformados quanto do arrebatamento, e isso é importante. Paulo nos demonstra que quando ocorrer o arrebatamento, todos nós juntos, a igreja junta, será transformada. Quando ele diz num abrir e piscar de olhos, ele não fala que o arrebatamento é num abrir e piscar de olhos. Ele fala que a transformação ocorre num abrir e fechar de olhos, porque o arrebatamento é um acontecimento portentoso, é um acontecimento incrível. A transformação que ocorrerá num abrir e fechar de olhos demonstra que aqueles que foram transformados naquele dia estarão no céu. E qual a razão desta questão? Primeiro, não haverá manchas nem defeitos no céu. Cada alma será perfeitamente pura e amável. Efésios diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe o que será isso? No céu não adentrará nada, absolutamente nada, que seja manchado pelo pecado. Nenhuma imperfeição adentrará no céu, nenhuma coisa semelhante, mas santa e irrepreensível é aquilo que diz a palavra de Deus. Nenhum defeito moral ou natural entrará ali, porque Apocalipse capítulo 21, verso 27 diz que não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Nada disso entrará no céu. E além disso, o Filho de Deus não mais estará coberto como um véu, como na sua encarnação, mas será visto na plenitude da sua glória, porque João nos disse assim: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, lá no céu, todos nós transformados plenamente à imagem de Cristo, veremos Cristo como realmente ele é, e uns aos outros também. Tudo isso que conhecemos do pecado, tudo isso que conhecemos da corrupção do pecado nesse mundo, tudo isso que conhecemos daquilo que o pecado tem feito com doenças, com mortes, não estará mais lá no céu. E todas as vezes que eu leio este versículo, eu não posso deixar de me recordar de uma jovenzinha que nós ganhamos para Cristo no início dos anos 2000. Eu lembro dela, a primeira vez que nós a vimos, se era 2000 ou 2001, eu não lembro exatamente.
Nós estávamos fazendo um culto evangelístico embaixo de alguns pés de árvore na fronteira com o Paraguai, e a família daquela jovenzinha se achegou para ouvir da mensagem naquele dia. Era um culto com crianças, adolescentes, alguns jovens. E eu lembro que depois, quando eu retornei ali, ela já estava na igreja. E naquele dia ela conheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas infelizmente, naquele ano, por causa de um câncer, ela teve que tirar uma das suas pernas. Então ela andava com uma muleta. E eu lembro quando os jovenzinhos, já quando ela tinha 14 ou 15 anos, os jovens vinham cantar na plataforma e ela não tinha vergonha alguma de vir com a sua muletinha, se ajeitava ao lado de todos e cantava junto. E eu lembro que um dos professores da escola dominical, falando sobre o céu, ouviu dela a pergunta se lá no céu Deus daria a outra perninha dela novamente. E o professor respondeu sim, e Deus fará muito mais do que isso. Você não será mais doente, você não precisará mais de remédios, você não passará mais por dores. Pela bondade de Deus, aquela menina foi salva, porque no ano posterior, ela veio a falecer por causa da sua doença. Mas sabe o que ela encontrou lá no céu? Ela encontrou descanso de todas as suas dores. E aquilo que ela tanto desejou nesse mundo, lá ela recebeu do Senhor. No céu também estarão todos aqueles que amamos nesta vida e aqueles que amamos sem nunca os termos visto. É interessante isso. Quem são aqueles que estarão no céu? São os nossos irmãos que completaram a carreira antes de nós. É interessante nós observarmos isso, que lá no céu nós desfrutaremos da companhia dos patriarcas de Israel, dos apóstolos, de todos aqueles que somente conhecemos pela fé. Hebreus 12:1 diz: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São aqueles que chegaram lá antes de nós. Nós conheceremos pessoas que a Bíblia descreve, conheceremos apóstolos e profetas do Novo Testamento, conheceremos irmãos que a história conta desses últimos 2000 anos, que perderam a sua vida por Cristo, que se tornaram mártires do Evangelho, e lá nós os conheceremos um a um. Se você tem dúvidas ou curiosidade por saber qual era o espinho na carne de Paulo, lá você vai poder perguntar pessoalmente a ele. Se você quiser saber o que aconteceu com Pedro e de que forma ele foi crucificado, não se preocupe, lá no céu vamos tirar todas essas dúvidas, porque lá no céu encontraremos todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O céu será a reunião de todos os filhos de Deus, de toda essa tão grande nuvem de testemunhas que a Bíblia nos apresenta. Mas além disso, lá no céu estarão as pessoas que nós amamos nesta vida e que partiram antes de nós. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos aqueles amados irmãos de nossa igreja, que já partiram para estar com o Senhor, nós vamos reencontrá-los naquele dia. Nós vamos reencontrá-los no céu. Amados irmãos de nossas famílias, amados amigos desta igreja, irmãos que compartilharam da fé conosco durante tantos anos, talvez pais, filhos, irmãos, pessoas que amamos, pessoas que muito nos abençoaram nesta vida, as quais nós reencontraremos quando chegarmos no céu, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão naquele dia de nós conhecermos o nosso lar celestial. Mas acima de tudo, lá no céu, nós encontraremos alguém extremamente especial para todos nós. 1 Pedro 1,8 diz: ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, ao qual aqui se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lá no céu, quando estaremos ainda adentrando os portões celestiais, já o veremos entre as nuvens nos chamando. E naquele dia, então, você poderá tirar todas as dúvidas que deixamos na nossa escola dominical. Há poucas aulas atrás, na escola dominical, nós usamos uma imagem daquilo que os homens pensam ser a imagem do Senhor Jesus, e usamos a imagem de um judeu galileu típico para nós pensarmos como ele é. Mas naquele dia de adentrarmos no portão celestial, todas essas dúvidas se passam, nós o veremos como ele é.
nós encontraremos o Senhor Jesus pessoalmente. E se hoje você é grato pela tão grande salvação que Ele lhe deu, lá no céu você vai poder agradecê-lo pessoalmente. Encontraremos muitas pessoas, mas eu creio que a primeira que nós desejamos ver é Jesus Cristo. A primeira pessoa que desejamos encontrar no céu é aquele que deu a vida por nós. Eu tenho particularmente uma lista de pessoas. Eu creio que você também tem a lista de pessoas que você quer reencontrar lá na eternidade. Nós vamos reencontrar a todos, mas principalmente encontraremos o nosso muito bom Salvador naquele dia no céu. Se essas são as pessoas que nós encontraremos no céu, eu quero agora com os irmãos observar algo sobre o caráter dessas pessoas. Qual o caráter das pessoas que estarão nos céus? No céu? Qual é o caráter que apresentam neste mundo aqueles que estarão no lar celestial? Há algumas pessoas vivendo na terra agora mesmo, para quem a felicidade celestial está acima de qualquer possessão terrena que o homem possa desfrutar. Mas quem são essas pessoas? O que dizer do caráter das pessoas que habitarão no céu? Eu creio e encontro na palavra de Deus pelo menos 3 características sobre o caráter das pessoas que habitarão no céu. A primeira característica elas são aquelas que têm as primícias das coisas celestiais implantado em seus corações através da regeneração. O texto que nós lemos no início, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Claramente aqui, o que a Bíblia está dizendo é que essas pessoas têm uma cidade não nesse mundo, que essas pessoas têm uma pátria que não é desse mundo, que as pessoas aguardam um lar que não é deste mundo. Eles não nasceram simplesmente com um grau elevado de amor, mas eles nasceram de novo, e há uma obra gloriosa aplicada pelo Espírito Santo no coração deles, é que estando neste mundo, eles já amam o céu. Eles já adoram o Salvador que está nos céus. Eles desejam estar no céu, porque o seu Salvador os levará para lá. Eles amam a sua pátria por vir. Eles amam a cidade que lhes espera. Eles amam esta cidadania que lhes foi dada, porque o céu foi colocado no coração de cada um deles. Todos os crentes vivem com o céu no seu coração. Todos os crentes vivem com o céu habitando dentro deles. Todos os crentes vivem com o desejo de chegarem em casa definitivamente. Por quê? Porque eles já não são desse mundo, mas aguardam a pátria por vir. A primeira grande característica do caráter deles, eles aguardam o seu verdadeiro lar, porque o céu foi implantado no coração deles. Em segundo lugar, eles são aqueles que escolheram livremente a felicidade celestial, a felicidade no céu, em detrimento de qualquer outro tipo de felicidade concebível nesse mundo. E quando nós falamos disso, nós recordamos de Moisés. Hebreus capítulo 11 diz a respeito dele: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então aqui o que nós aprendemos sobre o caráter dessas pessoas é que elas não esperam felicidade nesse mundo, elas não esperam satisfação neste mundo, elas não esperam estar plenamente realizadas neste mundo. Não, elas sabem que a realização da sua vida se dará no céu e não nesta terra. Eles não esperam deste mundo amor, eles não esperam deste mundo reconhecimento, eles não esperam desse mundo retribuição de algo bom, eles não esperam deste mundo paz ou felicidade, eles não esperam que esse mundo irá melhorar e se tornar um paraíso. Aqueles aos quais o céu foi implantado no coração, sabem que estas coisas ocorrerá apenas quando chegarem no céu. Eles não esperam a felicidade do mundo, eles não correm atrás da felicidade do mundo, porque eles sabem qual é a recompensa. Em terceiro lugar, são aqueles que, por causa do princípio do amor divino, lutam pela santidade. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá
o Senhor. Este verso diz algo muito importante. Primeiramente, seguir a paz e a santificação. Notem que o Espírito Santo tem nos preparado neste mundo para habitarmos no céu. Deixa eu lhe dizer algo sobre isso. Você já pensou que o céu é o pior lugar do universo para um homem incrédulo? Para um homem que não crê em Cristo, não há lugar pior no universo do que o céu. Sabe por quê? O céu é santo, e aqueles que não creem em Cristo não amam a santidade. O céu é puro, e nada impuro adentra no céu, e eles não sabem como viver sem as suas impurezas. No céu não entra nada imundo, não entra nada podre, mas eles não conseguem viver sem a podridão desse mundo. No céu estão as coisas que os homens ímpios mais desprezam. Lá está Jesus Cristo, o Logos de Deus, a Palavra de Deus. Lá está o próprio Deus. Lá Deus é adorado. Lá Deus é o centro de todas as coisas. Mas para um homem incrédulo, Ele próprio é o centro de todas as coisas. E ele não quer repartir isso com ninguém. O céu é o pior lugar do universo para um homem incrédulo. No céu estão as piores coisas que um homem incrédulo pode esperar. Um homem que rejeita a Cristo jamais amaria o céu. Mas notem o que esse verso diz: seguir a paz e a santificação. Ou seja, Deus está nos preparando para o nosso lar celestial. Ele está nos treinando e nos equipando para o nosso lar celestial. Está nos fazendo semelhantes a Cristo. E só aqueles que amam a Cristo realmente vão amar o céu. Para os incrédulos, não. É tudo o que eles não querem. Para os homens desse mundo, não. Eles querem este mundo e o seu prazer, mas jamais pensaram no céu e em Jesus Cristo. Essas três coisas precisam ficar marcadas em nosso coração. Então, em terceiro lugar agora, após observarmos quem são aqueles que entrarão no céu, qual é o caráter daqueles que estarão no céu, nós precisamos observar como vivem neste mundo aqueles que um dia habitarão no céu. Como identificar neste mundo aqueles que um dia adentrarão os portões celestiais? Você é capaz de identificá-los? Você é capaz de saber pelas atitudes deles quem eles são? Eu vou lhes dar algumas características bíblicas. Em primeiro lugar, são pessoas que não permitem que o seu coração se apegue às coisas deste mundo como se fossem o seu bem maior. E nada melhor do que para ilustrar isso, do que Mateus capítulo 6, versos 19 e 20, que diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, como vivem aqueles que, estando nesse mundo, um dia habitarão no céu? Eles estão preocupados com a sua contabilidade celestial. Sim. Eles não estão ajuntando e amealhando tesouros nesse mundo, porque eles sabem que estes tesouros permanecerão no mundo, mas eles têm como prioridade os tesouros que encontrarão no céu. Eles não se entregam às possessões terrenas a fim de satisfazer a sua alma, porque isso é o oposto daquilo que é celestial. O que eles fazem é realmente valorizar as coisas que um dia encontrarão no céu. E eu sempre digo isso quando falo desse assunto: o carro, a casa, a chácara ou a fazenda não serão levados para o céu. Mas olha, a única coisa que Deus permite que você encontre do outro lado são aqueles que Ele lhe deu. Pais, nós não levaremos nada de bens para o outro lado. E lá no céu nós podemos encontrar o maior tesouro que Ele nos deu, que são os nossos filhos. Eu lembro de um tio da minha esposa, que se emocionava todas as vezes que cantava aquele hino que diz: um a um, ei-nos entrando no lar celestial, um a um. E ele sempre testemunhava da seguinte questão: que ele não se preocupava com as coisas deste mundo e sabia que eram passageiras, mas a oração dele e o desejo dele é ver um a um seus filhos, netos e bisnetos adentrando no portão celestial. Este é o pensamento que Deus quer que tenhamos. Deus quer que realmente nos dediquemos àquilo que encontraremos no céu.
e nós encontraremos no céu as coisas mais preciosas que Ele nos deu, se realmente testemunharmos e trabalharmos para que ainda nesta vida eles conheçam aquele que esperamos no céu. Que conheçam Jesus Cristo aqui neste mundo, para que possamos levar esses tesouros ao lar celestial e reencontrá-los no céu. Em segundo lugar, como vivem essas pessoas? São pessoas que procuram se envolver com pessoas que possuem objetivos e motivações celestiais. Observe o que Colossenses 3 diz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se você verdadeiramente busca as coisas que são de cima do céu, os seus pensamentos estarão lá. Portanto, pense e medite muito sobre Deus, sobre os anjos, sobre os santos que estarão naquele lugar, sobre os privilégios e gozos que haverá ali. Literalmente o que a Bíblia está dizendo é que aqueles que um dia habitarão no céu, desde hoje já pensam naquele lugar. Os seus pensamentos estão direcionados aos céus. Por quê? Porque eles já ressuscitaram com Cristo e buscam as coisas que são de cima. Você já observou como este versículo é aplicado na nossa vida? E como esse versículo nos coloca diante de uma questão importantíssima para o dia do arrebatamento? É interessante observar, como fizemos nessa manhã, que o povo de Israel serve de exemplo nisso. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, no meio do caminho e logo no início do caminho, haviam tantos que gostariam de voltar para lá. Em determinado momento, eles reclamam das coisas que deixaram para trás, a semelhança da mulher de Ló, que voltou para trás devido ao seu coração ainda estar naquela cidade que seria destruída. Esse versículo nos chama a atenção para o dia do arrebatamento pelo seguinte: irmãos, quando Cristo vier nos buscar, qual será a nossa atitude? Como nós vamos nos revelar naquele dia? Talvez hajam crentes que, diante do arrebatamento, pensem mais nas coisas da terra do que do mundo. E talvez, eu não digo que haja, mas alguém se vire e diga: já? Agora? Não haverá mais tempo? Não haverá oportunidade de cumprir os meus planos? Não. Parece que Cristo vai ter que tirar alguns de nós aqui no arrebatamento à força, não é? Depositamos tanto o nosso coração nesse mundo, que parece que um cabo de aço celestial vai ter que ser enrolado na nossa cintura, para que nós sejamos erguidos à força para o céu. Claro que isso não é real. Estou aqui divagando, mas o que eu quero dizer é que nós temos que ter um tipo de coração enquanto vivemos nesse mundo que anseia pelo céu, que anseia pela eternidade com o Senhor. Em terceiro lugar, são pessoas contentes em passar pelas dificuldades que aparecem no caminho para o céu. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Literalmente, aqui ele está dizendo que tudo que passamos nesse mundo, que tudo que aqui vivemos, é incomparavelmente menor do que aquilo que encontraremos no céu. Eu não sei quantos de vocês já leram um livro chamado O Peregrino, que conta a história daquele homem chamado cristão no seu caminho para o céu. Se você não fez isso ainda, faça, você será abençoado pela leitura deste livro. E ele conta tudo aquilo que aconteceu com aquele homem, as dúvidas, as lutas e as tribulações que se deram com ele, até que ele chega ao descanso final que lhe espera. Literalmente o que Paulo está nos dizendo aqui é que nós não podemos olhar para trás por causa das aflições e das tribulações desse mundo, mas os nossos olhos precisam ser colocados à frente. É como se a cidade celestial estivesse no topo da montanha e o caminho para lá fosse cheio de dificuldades, enquanto andamos montanha acima, mas não desistimos. É interessante aqui observar algo. Eu sei e tenho contemplado que a vida de alguns crentes que habitarão no céu são como aquele mar calmo e tranquilo. Não há grandes problemas, não há grandes lutas. Eles têm a certeza que chegarão no céu e têm a segurança que chegarão no céu.
Mas infelizmente outros passam por essa vida vivendo imensas tribulações. Eles estão tão seguros como aqueles, mas a sensação de segurança por vezes lhes escapa. São problemas, lutas, aflições e tribulações que se abatem, e por maiores que sejam as ondas e os problemas, por mais forte que o vento sopre, tenha plena certeza, se você creu em Cristo, você chegará no céu. Não há chance nenhuma que essas aflições te impeçam de chegar no lar celestial. A promessa de Cristo se cumprirá pelo seu poder, e nenhum daqueles que foi resgatado pelo seu sangue faltará quando nos reunirmos no lar celestial. Não tenha medo, não tenha nenhum tipo de desânimo. Todos nós chegaremos salvos em casa. Além disso, essas pessoas que um dia habitarão no céu, são pessoas que mantêm seus olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Qual é o gozo que foi proposto a Cristo, ao qual ele suportou a cruz e desprezou o fato de ser desprezado? Por ver nós adentrando pelos portões celestiais, é que Cristo suportou a cruz com imenso amor por nós. Ele estava observando e vendo, ele estava mirando o prêmio futuro de ver-nos salvos e seguros adentrando o céu, e por isso ele suportou aquela cruz. Foi por amor a mim e a você, para que nós sejamos tirados do lamaçal de pecados e apresentados diretamente no céu. Então, olhando para Jesus, esse é o nosso lema. Eu amo ler o livro de Atos, e um dos capítulos que mais comovem o meu coração é quando fala de Estevão. Estevão foi um homem que literalmente, Hebreus, dizendo sobre alguns homens, diz: homem do qual este mundo não era digno. Este mundo não era digno de Estevão. Depois de testemunhar de Cristo, e depois de receber como recompensa o ódio daqueles homens, Estevão vê algo simplesmente incrível. Enquanto eles o apedrejavam, Estevão diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Quando Estevão é morto por aqueles homens maus, Jesus oferece a visão da sua face como um motivo de paz e tranquilidade. Aquele homem morreu sobre as pedras daqueles homens ímpios, mas observando o rosto e o chamado de Cristo. Adentrou no céu de uma forma que é gloriosa, como é a forma que todos nós adentraremos lá, olhando para Jesus. Se nós adentraremos no céu olhando para Jesus, é bom que nesta vida isso também seja a realidade de cada um de nós. Então, para concluirmos, João capítulo 14 nos traz uma promessa que refrigera o coração. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A palavra de Deus diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Você crê que Jesus está em nosso meio? É verdade, é a promessa dele. Mas sabe o que acontecerá no céu? Hoje ele está conosco. Lá no céu, nós estaremos com ele, porque claramente ele diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo de Cristo por termos nós junto a Ele é um desejo enorme. Ele deseja estar conosco aqui, assim como Ele deseja que nós estejamos com Ele nos céus. E por isso Ele diz: não se turbe o vosso coração, não tenham medo, não tenham desânimo, não se desesperem, não desanimem. Eu estou com vocês, assim como um dia vocês estarão comigo. Apocalipse capítulo 21 traz o motivo de grande consolo. Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nada disso haverá no céu. Nada disso encontraremos lá. Mas então, quando todas as aflições tiverem passado, nós estaremos com o nosso Salvador. Você é um cidadão do céu? Você é alguém que o caráter do céu foi implantado no seu coração? Você ama o céu? Você deseja o céu? Conheci irmãos, e não foram poucos, que devido às suas enfermidades, mantinham o seu ânimo e sua força unicamente pensando no céu. Sabiam que neste mundo não havia mais o que ser feito, nem o que trazer-lhes consolo, mas que lá no céu toda lágrima seria enxugada. Conheci irmãos amados que perderam seus entes queridos, pastores que perderam suas famílias, que enfrentaram nesse mundo todo tipo de dor, todo tipo de aflição e perseguição, mas que viviam com seu coração no céu. E quando estávamos perto deles, sentimos também que o céu estava mais perto de nós. É assim que devemos viver. Que grande diferença faz um cidadão dos céus em meio a este mundo de cidadãos da terra. Que grande diferença faz ser um cidadão do céu no seu trabalho. Que grande diferença faz ser um cidadão do céu na faculdade ou na escola. Que grande diferença faz ser um cidadão do céu na sua família, no seu casamento e na criação dos seus filhos. É uma diferença tremenda quando alguém que o céu foi implantado em seu coração vive em pessoas que o coração está no mundo. Por quê? Para que outros cidadãos do céu sejam conquistados pelo novo nascimento. Vamos agradecer a Deus orando e fechando os nossos olhos. E todos de olhos fechados, ninguém precisa estar olhando.